Oi, eu preciso muito da sua ajuda hoje nessa história, porque, claro, como tudo, eu tô numa polêmica aqui de qual a melhor forma de contar. É, vou logo dizendo, é uma história de repetição, então o tempo todo vai se repetir, mas também não. Então, como eu posso pedir para você ler nas entrelinhas se você está ouvindo? Então eu peço para você ouça nas entrelinhas. É um livro belíssimo que, claro, eu vou falar das imagens depois, mas se eu fosse somente ler esse livro, talvez você não compreendesse. Então eu vou ter que fazer uma mescla, porque o tempo todo ele tem uma ilustração de um lado e o texto do outro, e pouquinho texto. Eu sei que muita gente não gosta dessas explicações que eu dou no começo da história, mas é muito importante para aquilo que eu quero dizer. Então, era uma vez urso, um urso marrom, altão, grandão. E do nada, no meio lá do jardim da floresta, só aparece esse urso e ele diz assim: meu chapéu sumiu, eu quero meu chapéu de volta. Você viu o meu chapéu? Ninguém aí viu o meu chapéu? E aí ele agradece, sem resposta, e segue a vida. Por que eu estou contando tudo isso no começo? Porque essa cena vai acontecer ao longo do caminho de uma floresta. Ele vai encontrar a raposa e vai perguntar: você viu o meu chapéu? Meu chapéu sumiu. A raposa responde que não viu e ele vai dizer obrigada e segue. Aí ele encontra o sapo. Você viu meu chapéu? Meu chapéu sumiu. O sapo responde: não vi chapéu. Obrigada e segue. Ele encontra o coelho e, de novo, você viu meu chapéu? E aí o coelho responde assim: não, por que você está me perguntando isso? Não vi seu chapéu, não vi de chapéu nenhum, nem sei de chapéu em lugar nenhum, não vi chapéu, jamais saberia do seu chapéu e não me pergunte mais nada. O urso agradece, obrigada, e segue caminho. Ele encontra a tartaruga. E tá lá a tartaruga tentando subir numa pedrinha e tudo mais. Ele pergunta: você viu meu chapéu? A conversa toda. A tartaruga fala: eu tô tentando o dia inteiro subir nessa pedra e não vi chapéu nenhum. Aí o urso olha bem e oferece: quer que eu te ajude? Coloque ali em cima? Ah, por favor. E aí coloca e segue a vida. Pois ele encontra então uma cobra. E a cobra fala que viu um chapéu azul e redondo. Ah, não é assim. E segue. Então ele encontra o tatu e nada. Aí o urso fica desolado, porque já perguntou para todo mundo, ninguém viu o chapéu. Fica lá, sabe, largado, se deita ali naquela gramado e fica: não vou vê-lo mais, não vou encontrar. Ah, coitado do meu chapéu, eu sinto tanta falta dele. E aí aparece um alce e vê a cena e pergunta: que houve? Eu perdi o meu chapéu. Como é que ele era? Ele era vermelho e pontudo. Opa! Eu vi o meu chapéu. E não é que ele sai correndo, passando por todos os bichos de volta e vai... Você roubou o meu chapéu. Cara a cara com o coelho. A cena corre, passa, e de repente aparece um esquilinho e perto do urso ele vai logo perguntando: você viu um coelho de chapéu? Não me pergunta. Não vi em nenhum lugar, nenhum coelho. E não me pergunta mais sobre isso, e não me fala mais sobre coelho. Eu jamais devoraria um coelho. Pois é, a história acaba aqui. As conclusões são suas, mas eu não vou resistir, é claro, de alguns pitacos. Mas antes disso, essa é uma adaptação de Andrea ao livro Quero Meu Chapéu de Volta, de John Classen, um canadense, e da editora Martins Fontes.
É um livro, como disse, belíssimo, de pouco texto e ilustrações maravilhosas do próprio autor. Então, a cada página, de um lado tem a ilustração e o bichinho, né, que o urso encontra, e do outro lado o texto, uma página inteira em branca. Então, assim, são riquezas de detalhes que eu acho interessante de observar. Então, ele vai, encontra os bichinhos, ele encontra a raposinha, o sapinho. Aí, quando ele encontra o coelhinho tá com o chapéu vermelho e pontudo. E no texto, na outra página, que está sempre em preto e branco, a resposta do coelho está em vermelho. E ele logo bagunçando tudo, falando que não, por que você está me perguntando? Eu não vi o chapéu, não vi chapéu nenhum em lugar nenhum, jamais roubaria um chapéu. Aqui eu dou os meus pitacos. Como tudo a gente pode repetir, copiar, e enfim. Então a gente escolhe aquilo que a gente acha que é bom ou que não é. Com a tartaruguinha é uma graça, porque é tudo muito estático, assim, é uma ilustração muito parada. De novo eu falo dos olhos egípcios, né? Estão ali estanques, e os bichinhos também, eles têm olhos que nem de humanos, é incrível, uma riquezazinha de detalhe. A tartaruguinha não viu e ela fala, imagina, tô tentando o dia inteiro subir nessa pedra, como é que eu ia ver chapéu? E aí ele oferece ajuda, e é incrível essa sutileza. Aí vem a cobrinha que já vem falando de um outro chapéu que ela viu. Quantas vezes a gente está esbaforido à busca de uma coisa e a gente encontra alguém que viu outra. E a gente não dá atenção, é como se tivesse te tomando tempo, te tomando o teu espaço. Mas quem sabe aquela conversa de um outro chapéu te dá um outro insight. Mas enfim, ele segue e vai, a busca continua. Aí o que acontece é que assim, meio que no meio do livro, ele está estatelado no chão e ele ocupa as 2 páginas, a ilustração, o que é diferente de todo o resto. E o texto está lá em cima. E ele lá, aí volta, né, a ilustração de um lado e o texto do outro. Ele lá só a metadinha do corpo, a carinha olhando para cima assim, e um alce olhando lá de cima, olhando ele para baixo, né? E o alce faz essa pergunta, como é que é? Aí vem a coisa mais incrível que assim chama a atenção. Ele está sentado, estatelado, embora os olhinhos só ficam um pouquinho maiores, mas você percebe aquele opa! E a cena toda fica vermelha, na página toda, e ele então estampado nessa cena vermelha, e ele coloca, eu vi o meu chapéu. Então, passa isso ele em corrida, agora você percebe pelas perninhas, ele não está estatelado, as perninhas e os bracinhos como se fosse um corredor, passando por todos os bichos de volta. E se deparando com o coelho. De novo, aí o coelho está num cantinho da página, ele ainda está no desenho de corrida, e só lá em cima, só em cima do urso tem o texto, você aí roubou meu chapéu. Que aí a gente vai fazer 1000 viagens, né? Roubou, não roubou, só existe um chapéu vermelho no mundo, enfim. Aí cada um pensa, e se puder discutir comigo, porque eu quero fazer uma reunião para discutir esse livro, que eu acho ele lindo, maravilhoso. Virando a página, o coelho está de um lado, o urso está do outro, se olhando cara a cara, sem falar. E aí o urso está sentado com o seu chapéu vermelho na cabeça. E pronto, e dizendo, eu adoro meu chapéu. Aí aparece o esquilinho, que é o que eu falei, e a resposta se repete. Aquela que o coelho deu lá atrás, que não roubou, que não viu, que isso e que aquilo, o urso dá. Que ele não viu coelho nenhum, em lugar nenhum, e que ele jamais devoraria um coelho. Aí a gente vai no processo, se não for para criança isso, vamos lá, trabalhar as culpas, os medos. Vira a página, o urso está sentado, do mesmo jeito, está teladinho, com o chapéu na cabeça. Eu convido a você a buscar a sua paz e não o seu chapéu. E que a gente, em tempo próximo, possa se encontrar para conversar esse livro junto, porque tem opiniões de todos os lados. E eu adoraria que a gente pudesse estar ou online, ou ao vivo e a cores, falando sobre isso. Mas, curte lá o canal, divulga isso, porque descobri que se tiver mais curtidas ou mais inscrições, mais pessoas podem, do nada, receber o insight, ouvir a história e talvez pensar um pouquinho melhor em outras tantas coisas. Obrigada por mais um domingo junto
e até!